Oi, promotoria! Resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente falar de posicionamento, julgamentos, haters, linguagem, comportamento. Baseado no que eu postei, nos últimos vídeos que eu postei. E também naquilo que eu posto lá no Instagram, né? No @RafaelaFilter, vocês podem lá conferir. E tudo que repercutiu nos últimos dias, principalmente meu posicionamento sobre o caso Ana Hickman, né? E outros posicionamentos que eu trago aqui, que tem a ver com os meus valores, com as minhas vertentes de conhecimento, né? Então, já se inscreve aqui no canal, deixa já o seu like, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos, que a gente está iniciando aqui no YouTube, mas lá no Instagram, se vocês forem conferir, já tem muito conteúdo, tá? E aos poucos a gente vai trazendo então aqui vídeos mais longos de experiências, né? Do comportamento humano, aprofundados, né? Com muito conhecimento para vocês, tá? Então vamos lá. Eu postei vídeos sobre o caso Ana Hickman, né? Buscando congregar aquilo que eu entendo, né? Por comportamento humano com o mundo jurídico, né? A forma como eu tenho esse olhar para o mundo e apostando na ideia de que as pessoas devem assumir as suas responsabilidades enquanto vítimas, tá? Que também ferem, que também fazem vítimas. Isso é importante a gente notar, tá? Então, eu sou muito contra esse linchamento virtual e que está ocorrendo na mídia, só em torno do Alexandre, no caso da Ana Hickman, né? Sem levar em consideração, e ninguém tem coragem de falar isso, que o histórico familiar dela, os traumas que ela tem no passado, tudo que ela passou e não curou, né? Psicologicamente, emocionalmente, em algum momento vão reverberar na nossa vida, em algum momento vão trazer pra gente desafios, tá? Talvez iguais àqueles que a gente passou no passado, tá? Então, assim, é sobre isso. E é sobre a vítima de comportamentos abusivos, seja na infância, no âmbito familiar ou em relacionamentos, fazer vítimas também. Porque a gente sabe que comportamentos borderline, temperamentos, né, transtornos de personalidade desse tipo não nascem com a pessoa. Eles se constroem, né? E é justamente a partir do meio social que a gente vive, das experiências que a gente tem. Da mesma forma, o narcisista, que é muito diagnosticado hoje, né? Assim, a reveria aqui nas redes sociais. Então, eu tenho a impressão até de que se a gente falar dos homens viris lá da Bíblia, por exemplo, né? Os heróis da Bíblia, que muitos de nós cristãos temos afeição, né? Todos eles seriam narcisistas hoje, na concepção moderna. Praticamente todos eles, né? Pelo comportamento que ostentavam, naquele contexto social. Então, nós temos que perceber que nós temos muitos traços análogos a qualquer tipo de transtorno. Aos 7 pecados capitais, né? Ao narcisismo, à gula, enfim. A gente tem comportamentos análogos a esses transtornos e não cabe a todo profissional que está exposto aqui nas redes sociais sair diagnosticando as pessoas, influenciando as pessoas para que elas se autodiagnostiquem, para que elas façam diagnósticos dos seus pares, dos seus familiares, porque isso está trazendo muito problema para as relações, certo? E não é saudável, gente. Para que um psicólogo, um psiquiatra, alguém que realmente se aprofunda na mente humana possa ter um diagnóstico sobre a personalidade daquela pessoa, leva muito tempo, tá? É um estudo clínico da pessoa que não é feito assim por vídeos de internet, por notícias de sites de fofoca, tá? Então, assim, eu vi personalidades fazendo análises do caso Ana Hickman e do Alexandre, nessa ideia de que ela sofreu uma agressão, né? E sempre deturpando, tá? A lógica no sentido de não querem ser cancelados, então eles falam apenas do comportamento do Alexandre, que é um comportamento narcisista, que ele é narcisista, já chegaram a falar de psicopatia, de um monte de coisa, tá? Sem falar dos adjetivos pejorativos que ela mesma usou e que eu não vou usar aqui, porque esse vídeo pode ter um alcance e chegar nessas pessoas e eu acho isso deplorável, tá? Então o que eu fiz? Tudo que eu faço aqui, gente, isso aqui é muito mais um perfil de comportamento humano e de desenvolvimento pessoal, tá? Muito mais isso, por isso o nome é Curadoria Humana dos Relacionamentos Afetivos. E o que eu faço aqui é sempre com muita intenção, uma intenção clara. Então, tudo que eu comento, todo o meu posicionamento, os comentários que eu vou e outro post fazer, eles têm uma intenção muito clara. Na maneira como eu me posiciono também, tá? Eu busco alinhamento com o meu propósito, com aquilo que eu quero que as pessoas percebam a meu respeito. Os meus valores, a forma como eu trabalho, tá? E eu não sou uma pessoa diferente disso aqui no meu convívio pessoal. Posso ser um pouco mais despojada, ter um linguajar que alcance muitas vezes os meus pares ali, das minhas relações, tá? Mas não fujo disso aqui. As minhas vestimentas, a minha forma de falar, o meu modo de me expressar, as minhas ideias, corroboram aqui e no meio que eu vivo, tá? Então, como a gente fala de comportamento humano aqui, de posicionamento, tá? Eu trago exemplos para vocês, inclusive vocês me ajudam a fazer essa curadoria, tá? De
conteúdos também, e vocês me mandam coisas que vocês querem que eu fale. Então, eu recebo vídeos pelo WhatsApp, eu recebo vídeos no direct, tá? Antes mesmo de me posicionar aqui, eu busquei algumas inspirações, então eu já fui bloqueando perfis que eu acho que não se ajustam àquilo que me inspira, a uma conduta que eu acho que é esperada de um advogado, a uma conduta ética, padrão, né? Que segue uma liturgia de vestimenta, de comportamento. Então eu já fui bloqueando esses perfis, tá? E outros me bloquearam a partir do posicionamento que eu tive a respeito deles, embora eu preserve essas pessoas sempre, taxando o rosto e, né, omitindo o nome da pessoa, tá? Porque eu utilizo o conteúdo, que é um conteúdo público, que está ali para ser acatado ou julgado ou comentado, tá? E eu vou comentar quando eu achar que seja inadequado ou que seja bom. Afinal, eu também já trouxe aqui colegas para conversar comigo, advogados que eu aprecio, eu tenho parcerias aqui que nasceram das redes sociais, porque eu encontrei posicionamentos parecidos com o meu, éticos, respeitosos, valorosos e que são alinhados com a forma como eu trabalho. Então daqui já surgiu boas parcerias, já surgiu boas amizades e também eu já fui bloqueada, como eu já bloqueei muita gente e vou continuar a fazer assim, tá? E não vou deixar de fazer a curadoria aqui dos comportamentos, dos conteúdos, só porque alguém se dói, sendo que eu não estou expondo a pessoa. Quem se expõe é a própria pessoa que faz o conteúdo. Porque a gente tem que ter em mente que tudo que a gente posta aqui nas redes sociais toma uma proporção gigantesca e se perpetua. Então, se a gente tem uma intenção clara do que a gente está fazendo aqui, a gente não pode se doer. Então, haters pra mim, tá? Quando eu parto do pressuposto que tudo que eu comento, tudo que eu falo é calculado, é pensado, é racionalizado, eu não me afeto. Então, não percam o tempo de vocês. Pode, em algum momento, me pegar num dia mais sensível e alguma coisa me tocar? Pode, tá? Eu não sou imune totalmente. Mas é muito difícil, porque eu já espero a reação das pessoas. Eu sabia que quando eu me posicionasse, não a favor do Alexandre, tá? Mas demonstrando compaixão pela situação que ele está, levantando a hipótese de que a Ana também pode ser uma pessoa violenta, principalmente se ela for uma borderline, tá? E que ela não é só vítima, ela pode ser vítima de uma circunstância ou outra, mas a vítima também faz vítimas. Uma vítima também é violenta e principalmente na condição de mulher, eu digo, nós mulheres sabemos ser violentas quando queremos, sabemos usar dos atributos físicos para tirar alguma vantagem quando queremos, tá? E é esse o comportamento que vem sendo exposto aí também pelos perfis Red Pill, MGTOW e outros, tá? E outros perfis de comportamento até de mulheres que se tornaram terapeutas de homens e que estão querendo fazê-los despertar para que eles não devam ser esses cavaleiros brancos, para que eles devam buscar um polimento, uma forma mais assertiva de se comunicar, um repertório mais rico, porque o homem tem um repertório muito reduzido, né? Devido às inspirações que tiveram, ou à falta de referências também, né? Homens que são criados só por mulheres, as mães não têm como transmitir para o homem o que seria o ideal de um comportamento masculino, porque isso não está nelas. Então, é muito penoso e eu acho degradante quando ocorrem divórcios e rupturas de relacionamentos e se usa da raiva contra o outro, se usa das mágoas para afetar o outro através do filho. Se você foi traída, se você sofreu algum tipo de violência psicológica, eu vou deixar fora aqui a agressão física, porque eu acho que é a única que justifica, tá? Todo esse imbróglio jurídico aí que a gente criou, todo esse comportamento, tá? Porque outro dia eu vi uma delegada até falando num podcast bem famoso aí, que uma hora eu vou reagir a esse vídeo, mas eu não vou citar nomes agora, mas é uma delegada que dá aula para cursinhos e também resolveu buscar um posicionamento nessa área da defesa da mulher, né? E ela comparou que a Lei Maria da Penha, tá? Não era contra os homens, era uma proteção para as mulheres. Até aí, ok, tá? Concordo. Mas ela disse o seguinte, é como o ECA para uma criança. Isso eu achei uma bobagem grandiosa, porque a gente parte do pressuposto que uma mulher, mãe de filho, é adulta, né? E que tem responsabilidades, e que deve assumir os seus atos e as suas escolhas. A gente não pode partir do pressuposto de que a Lei Maria da Penha seja equiparada ao ECA, que defende incapazes, inocentes que precisam de proteção. Mulheres, por mais que tenham a sua fragilidade e precisem mais ser protegidas, não são inocentes. Mulheres têm que assumir as suas responsabilidades, principalmente se forem mães, pelas escolhas que fazem, pelo exemplo que estão dando aos filhos, tá? E não me venha com essa de que, mulher... Então a gente está dizendo que mulher tem uma fragilidade emocional e uma fragilidade psicológica diferente do homem? Então como é que a gente vai dizer que ela tem as mesmas competências que o homem para o trabalho se a gente... De um lado, diz que as mulheres se equiparam, a proteção das mulheres se equipara à proteção do ECA. Incapazes. Crianças incapazes. A gente está chamando as mulheres de incapazes? Incapazes de assumir responsabilidade? Incapazes de fazer escolhas, boas escolhas? Mas são manipuladas.
Se são manipuladas, mais uma vez, não podem competir com os homens no mercado de trabalho. E eu sou mulher falando isso. Só que eu sou uma mulher que assumo as minhas responsabilidades. Eu também já tive as minhas questões pessoais. E eu sei que também tive responsabilidade sobre elas. É simples assim. Então eu fui lá e fiz comentário no post do Alexandre, numa nota pública que ele lançou. Aliás, só tem 2 posts, porque ele arquivou todos no perfil dele. E eu fiz isso de forma calculada, aquele é o meu posicionamento. Mas eu comentei no sentido de dizer, limpe o seu nome. Você foi um cavaleiro branco na vida da Ana. Ela tem as questões dela também. Ela não deveria ter exposto a você e ao seu filho, porque a gente tem que ter a ideia de que a criança é metade de cada um e ela se percebe assim. E quando você ataca o pai ou ataca a mãe, você está atacando a criança também. Porque se eu sou a criança e eu sei que eu sou 50% meu pai e 50% da minha mãe, no momento que você ataca o meu pai e minha mãe, você está me atacando, quanto criança. Porque eu sou parte dos dois. Então, se você usa adjetivos pejorativos contra o pai do seu filho, ou contra a mãe do seu filho, você está chamando o seu filho daquilo. Percebe? E é por isso que nós estamos criando adultos disfuncionais, sem referências, com muitos problemas emocionais, porque a gente tem uma conjuntura jurídica, uma conformação social de que só as mães são cuidadoras, de que só as mães são protetoras, de que essas mulheres amam demais esses homens e querem ter com eles filho. E assim que o relacionamento e o amor acaba, eles viram algozes. Algozes delas e dos filhos. E aí o Estado protege esse comportamento, dando a guarda exclusivamente para a mãe, e é muito, muito difícil conseguir fazer uma reversão de guarda. Se presume que a mulher seja boa, melhor para o filho, o que não é verdade. Se presume isso, por uma conformação social. E se tira a guarda do pai e se impõe para ele um trabalho árduo, onde ele perde dinheiro e muito do seu emocional, do seu capital emocional, em torno de processos que são caros, penosos, onde eles ficam às vezes 3 ou 4 anos sem ver os filhos. Eu sei que tem homens que não se importam com os filhos. Graças a Deus eu tive um pai excelente que até hoje, né, mantém contato comigo e sempre tá me procurando, e eu, às vezes, é que deixo a desejar pelas atribulações do dia a dia, né? Não consigo, às vezes, dar a atenção que ele merece, lamentavelmente. Mas foi uma figura pra mim que representou o primeiro homem da minha vida, e é assim que é. E que me deu a noção de que em todos os meus relacionamentos eu não deveria esperar menos daquilo do que o meu pai me deu. Então, principalmente para uma menina, para que ela não se envolva em relacionamentos abusivos, vocês, homens, precisam se desenvolver para ser bons pais. E se tratando de meninos, vocês são os heróis dos seus filhos. E é por isso que eu entendo quando o Alexandre, marido da Ana Hickman, se depara com uma situação onde o pai, ele, está sendo desqualificado pela mãe em frente ao filho. Sobre assuntos que a criança não domina e que não tem que saber. Uma coisa é você preparar um filho para que ela viva dentro daquela conformação de família, daquelas necessidades da família, daquilo que a família pode proporcionar para ela. E que ela entenda que as coisas mudam. Mas você, enquanto mãe, tomar a iniciativa de falar com seu filho antes, que me parece que foi isso que aconteceu, antes de conversar com seu marido para expor para ela coisas que não são do domínio dela, que muito provavelmente não são nem do seu domínio enquanto mulher, caso você não seja uma mulher que cuida de funções administrativas, de organização financeira, né? E de contratos, que era o caso dela. Me parece que algumas coisas ela nem conhecia. Como alguém vai falar de algo que não conhece com uma criança? Então, isso, vocês percebem a responsabilidade que há nisso, o trauma que ela, enquanto vítima hoje, né, que se diz vítima, como ela está vitimando o filho? Eu estou falando aqui em coisas que estão na mídia que ela mesma confirmou, que o Alexandre confirmou, e que, portanto, eu parto do pressuposto que seja verdade, tá? Ela disse que foi conversar com o filho sobre questões envolvendo as dívidas da família. Isso não é assunto de criança. E eu não tiro a razão do Alexandre de ficar transtornado ao ver o filho chorar copiosamente porque ele estava sendo desqualificado na frente do filho pela própria mãe. Ah, mas está autorizado a agredir, então? Não falei isso. Mas se todos nós devemos ter equilíbrio emocional, é óbvio que um homem que tem mais força deve ter muito mais. Mas não acredito na agressão física. Até porque já veio à tona informações acerca de que isso não aconteceu. Ah, mas e a violência psicológica? São 25 anos. Você tem responsabilidade por aquilo que você se submete. E existe também uma situação nesses relacionamentos de retroalimentação, tá? Uma pessoa que se sente vítima numa relação disfuncional, ela não é só vítima, ela também é agressora, tá? Porque existe ali 2 pessoas disfuncionais.
Não existe uma pessoa funcional que tem responsabilidade pelos seus atos e que se submeta 25 anos a um relacionamento abusivo. E eu acho penoso também quando as pessoas descartam todo um histórico familiar que antes elas elogiavam, que antes elas se inspiravam, que é o caso dos dois também. Um casal que saiu do zero e construiu um patrimônio gigantesco que serviu de inspiração para muitos casais. E hoje as pessoas achincalharem dessa forma só uma parte. E ninguém teve coragem de fazer as mesmas avaliações sobre comportamento e psicologia que fizeram do Alexandre em torno da Ana Hickman. Ninguém. Nem os profissionais da área. E falando com uma profissional da área que eu vi que é mentora para mulheres e diz que é especialista em comunicação não violenta, e se eu mostrar a conversa para vocês vão ver que ela não tem... Nela, ela não consegue manter uma comunicação que não seja violenta, tá? Eu vou mostrar isso num outro vídeo, porque eu enfim, omiti, né, o nome dela, a imagem dela e tal, mas eu vou mostrar a conversa pra vocês, tá? Que a gente trocou por mensagem de texto, mas eu vou transformar em oral, colocando vozes, e vocês vão entender do que eu tô falando. Então, cuidem também onde vocês estão buscando inspiração e aquilo que vocês estão pagando pra ter de volta, porque tem profissionais aí que eles só estão reverberando seus traumas. Eles estudaram sobre os seus traumas, ok? Mas eles não estão curados pra curar alguém. Tá? E essa mulher que eu tô falando, ela tem 140 e poucos mil seguidores no Instagram, ela disse que dá mentorias em empresas sobre comunicação não violenta, mas ela não conseguiu ter uma comunicação não violenta comigo, quando eu interpelei ela, dizendo exatamente assim: você não acha que a Ana também tem algum tipo de problema psicológico pra você tá achincalhando o marido? Não seria mais louvável que a gente não mantesse as pessoas alienadas e que a gente falasse a verdade? Para que as mulheres também possam ter boas inspirações. Eu falo isso na minha mentoria, mas aqui eu não vou falar, porque eu não quero ser apedrejada. Mais ou menos nessas palavras foi o que ela me disse. Depois eu mostro em outro vídeo. E aí eu pensei, que falta de responsabilidade, né? Porque você surfa numa onda onde tá todo mundo crucificando só um. E aí você pensa assim, bom, eu vou falar desse aqui também, afinal, ele já tá liquidado. A outra eu acho que tá errada também, mas eu não vou falar, porque se eu falar, né, eu posso sofrer hate aqui. E eu não tô disposta a isso. Então não fale nem do outro. Porque o meu posicionamento aqui é pelo comportamento humano, é pela observação, é pelo cuidado que a gente tem que ter nas nossas relações, pela responsabilidade que envolve ter uma família, filhos, criar um ser humano para o mundo, educá-lo como um ser humano de valores, né? E por isso que eu não me posicionei nem pro nicho feminino, nem pro nicho masculino. Mas o que significa isso, doutor? Então, você defende qualquer um? Não. Eu sou uma advogada particular. Eu também dou mentorias na área do comportamento humano. Mas eu escolho as minhas causas porque eu posso. É diferente de um defensor público que tem que defender o que vem. Eu escolho as minhas causas. Quando eu acredito na persecução da justiça, numa boa história, principalmente quando eu acredito no meu cliente. Quando eu consigo atingir com ele um nível de troca, de empatia, de confiança, que eu perceba que ele não está me mentindo. E aí, o advogado tem o dever de tomar partido, sim. Porque ele defende uma parte, então ele toma partido. Só que, quando a gente comunica aqui para o grande público sobre direitos, a gente precisa ser imparcial. A gente precisa trazer, de fato, informação de valor. E não informação pela metade ou direcionada para estimular pessoas a dar golpe em outras, para estimular pessoas a ter maus comportamentos, para estimular as pessoas a utilizar a lei com intenções espúrias por trás, tá? Como, por exemplo, um vídeo que eu postei de uma advogada, que eu taxei o rosto dela, que chegou até mim via WhatsApp, porque ela já estava muito bloqueada no meu Instagram, porque quando eu fiz essa curadoria lá atrás dos conteúdos que me inspiravam, já fui bloqueando quem eu achava que não me inspirava. E, pra minha surpresa, eu percebi que ela já estava bloqueada no meu Instagram, mas eu recebi o vídeo pelo WhatsApp. E eu bloqueei ela quando eu vi ela falando linguagem chula a respeito dos pais. Eu vou repetir aqui só por uma questão de exposição. Quando advogadas se posicionam na internet chamando pais de macho escroto, de pais bosta, tá? Aqui fazendo um parênteses, que eu tô reproduzindo as falas delas, não são falas minhas. Isso é deplorável para nossa categoria de advogados. Chamar atenção também, utilizando de atributos físicos, quando a advocacia exige toda uma liturgia, uma forma de se expressar, uma vestimenta adequada, também é deplorável. Fazer dancinha em torno de assuntos tão sérios que envolvem famílias
é degradante. Então eu sempre vou me posicionar contra isso. Não importa se for homem, se for mulher, mesmo eu sendo mulher, eu não vou passar a mão na cabeça de mulher, porque mulher não é incapaz. Mulher é adulta, tem que ser responsável e assumir os seus atos. Ok? Então não adianta vir aqui me dar hate. Não adianta vir aqui dizer que eu tô querendo escalar em cima de alguém, porque eu nem estou mostrando quem é essa pessoa. Eu estou fazendo uma curadoria de conteúdos e estou mostrando para as pessoas, olha, se você não tomar cuidado, você pode estar se envolvendo com uma pessoa que tira proveito e ela pode estar inspirada numa advogada que estimula isso, como esta. Ou ela pode contratar uma advogada assim, que vai querer tirar todos os seus bens mesmo não tendo direito. E exemplo disso foram outras que eu reagi também, onde a pessoa perguntava, mas doutora, a casa que ele recebeu e colocou de entrada no nosso apartamento era herança do pai dele. Mas agora eu tenho direito ao apartamento? Se tá no nome dele e não tem cláusula de subrogação, você tem. Você percebe a maldade nisso? Ela tem direito, mas não é ético da parte da advogada dizer assim, está no nome dele, a gente pode pleitear porque está no nome dele, porque a lei permite. Mas você se sente confortável em pleitear uma coisa que não é sua? E no momento que você traz isso como ensinamento na internet, é deplorável. Porque estimula as pessoas a maus comportamentos. Vocês entenderam meu raciocínio? Eu acho que quem tiver um pouquinho de moral e ética vai entender. Vocês estão livres também para discordar de mim, mas tenham a decência de discordar se expressando adequadamente. Digam que não concordam porque não concordam, mas quando você vem falando um monte de palavras de baixo calão, isso diz muito sobre você e nada sobre mim, porque eu não me identifico com essas palavras. Então você se expõe nos comentários, você é visto como uma pessoa ofensiva, de repertório muito ruim e degradante. E é sobre você, não é sobre mim. Porque isso não me atinge, porque eu sei quem eu sou. Entende? Então, assim, óbvio que comentários, eu vou lá, que eventualmente essa pessoa foi identificada, né? Eu não permito que coloque o nome dela, eu apago comentários, né? Eu já faço isso antes de postar o vídeo. Se algum comentário passar, porque eu já tenho ali um filtro pra palavras que sejam ofensivas, né? Mas se alguma coisa passar, eu vou lá e apago. Assim como eu apago também quem vem levantar bandeira aqui de outros profissionais no meu perfil. Porque isso aqui é o meu perfil, é a minha casa. Você não vem aqui fazer propaganda de curso das fervorosas lá. Não vem, porque eu vou te bloquear e vou apagar o seu comentário. Porque pensa se alguém vai na sua casa ou no seu estabelecimento comercial e coloca uma placa de outra pessoa lá. Você concorda com isso? Então não venha fazer isso aqui. Porque pra mim é muito simples. Eu vou te dar um bloco e vou apagar o seu comentário. Ai, mas ela apaga os comentários. Sim, eu apago. Porque isso aqui é pra educar as pessoas, não é pra tornar as pessoas mais devaneadas ainda. Então eu vou apagar os comentários que eu acho que não agregam nada pra ninguém e nem pra mim ficar lendo. Você que se consuma neles. Na sua própria conduta, no seu próprio comportamento. Certo? Então só queria deixar isso claro. Acho que esse é o primeiro vídeo longo que eu faço aqui pro YouTube. Mas eu acho que já diz muito sobre tudo que é tratado aqui. E mais, quando a gente fala de vestimenta, gente, é claro que cada um usa o que quiser. Todo mundo é livre pra usar o que quiser. Mas assim como eu falo que existe uma intenção por trás de tudo que eu posto aqui, como eu comunico e o que eu digo, também existe uma intenção na sua linguagem visual. Você não anda com os peitos de fora porque você gosta de se ver, porque você não tá se vendo. Você só se vê quando você se vê na frente do espelho. Quando você anda por aí, você está mostrando, você não tá se vendo. Então você quer o quê? Você quer que as pessoas te olhem, quer que as pessoas olhem para os seus peitos. E aí, você não pode estar protegida totalmente, porque você está se expondo à lascívia de pessoas que às vezes são psicopatas, são tarados, né? O Estado vai te proteger, não vai te proteger, o Estado vai punir depois essa pessoa que te fizer algo. Mas quem tem que se proteger é você é responsável, você é adulta. Do mesmo jeito que a gente não deixa uma criança atravessar uma rua sozinha. Você tem que saber que o que você usa vai causar estímulos bons e ruins em outra pessoa. Pessoas que às vezes você não gostaria de ter por perto. Pessoas que, aos olhos da lei e nossos, né, da nossa moral, dos nossos costumes, são violentas, são transtornadas. Então você está sujeita a isso e não adianta dizer que não. E é sua responsabilidade quando você sofre algum tipo de violência pelo seu comportamento, levado pelo seu comportamento. Ah, mas a vítima não tem que ser culpada. Não, depois que ela foi violentada, é claro que ela não tem que ser culpada, ela tem que ser acolhida, né? Obviamente.
Ninguém duvida disso. E eu não estou, e nem nunca vou dizer o contrário. Só que quando você está educando uma filha, você precisa dizer para ela que ela está sob risco, se ela tiver certos comportamentos. Porque você não tem controle sobre o outro. Ah, mas o outro deveria... Gente, se o outro deveria saber tudo e controlar os impulsos dele, a gente não teria leis, não precisava ter leis. A gente tem leis o quê? Repreensivas, repressoras, punitivas. Então o Estado vai punir o seu agressor, mas o Estado não tá te protegendo se você quiser sair pelada na rua de que ninguém vai te tocar, de que ninguém vai te atacar, de que você não vai despertar a lasciva, né? Os sentimentos mais sombrios de outras pessoas. É sobre isso. Sem falar na liturgia que é exigida por alguns padrões estéticos dentro das formações. No caso, a jurídica. Você não pode... Ah, mas eu não vou pro fórum assim, eu só apareço assim no meu escritório. Mas o escritório é a extensão do fórum. É ali que você exercita a sua advocacia. Portanto, você tem que ser bem vista ali também. Ou você acha legal, por exemplo, você ter um advogado, vamos usar aqui um homem então, né, do público masculino, pra não ficar parecendo que eu tô batendo, mas se você encontrar o seu advogado que está defendendo a causa do seu filho, lá na ação de guarda, por exemplo, que está acompanhando um estudo social, e você encontrar ele na balada bêbado, caindo, você vai ter confiança nesse profissional? Você não acha que a gente tem que se portar no nosso meio familiar da mesma forma que a gente quer ser visto no nosso profissional? Até porque a nossa família também nos julga, muito mais até do que estranhos às vezes. Mas a gente não pode esquecer também, né, que tem homens que também têm essa necessidade de que as suas mulheres se exponham e que elas sejam olhadas. Tem homem que tem desejo de saber que a mulher tá despertando, né, os interesses mais medonhos em outro homem, porque ela tá sendo desejada, lamentavelmente. Então, esses cavaleiros brancos também, emocionados, né, também vêm me atacar. E eles não percebem que o problema tá neles, não tá em mim. E, por fim, eu compartilhei lá também no meu Instagram, e vou colocar em Reels, um posicionamento do último congresso agora de advogados que teve, onde tem uma palestrante, a Cíntia Chagas, que fala justamente desse posicionamento, dessa linguagem que o advogado deve observar, para que ele seja respeitado. E ela fala justamente também dos julgamentos. E eu vou colocar logo na sequência para que fique minimamente, né, porque as pessoas no calor da emoção elas não vão pesquisar o contexto, elas só te atacam, mas que quem for um pouquinho mais instruído, um pouquinho mais esperto, inteligente, tiver, né, alguns neurônios a mais, possa ver, olha, isso aqui tá alinhado com isso, né, ela postou, fez uma curadoria aqui do conteúdo e postou em seguida alguém, porque se eu sou pequena ainda pra falar, gente, aqui, e eu não tenho pretensão de ser muito grande, porque eu quero falar com pessoas que escutem e não com um público gigante que não escuta, eu trago, então, a ilustração de uma pessoa que tem mais de 2 milhões de seguidores e que palestra pelo Brasil, que é a Cíntia Chagas, né? Falando da mesma ideia que eu tenho sobre o posicionamento do advogado, a vestimenta e tudo mais. Então é sobre isso, gente. É sobre assumir responsabilidades, inclusive de estar aqui na internet e expor para as pessoas uma verdade e não aquilo que agrada aos ouvidos e aos olhos de outra pessoa. Voltando aí ao ponto do caso da Ana Hickman. Aquela pessoa que é terapeuta, especialista, né, em comunicação não violenta, que não conseguiu se comunicar comigo, né, e ensina pessoas. Então, olha quem está ensinando você, quem você está buscando de mentor. Porque essa pessoa, às vezes, na vida privada dela, não tem, não vou dizer moral, mas não tem gabarito para estar te ensinando alguma coisa. Porque nem ela aplica aquilo que ela ensina. Tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe seu like aqui, e até a próxima. Para os advogados, a comunicação tem uma importância ainda maior, porque todos nós somos julgados não somente em relação àquilo que vestimos, a forma como nós nos portamos, mas também, sobretudo, por aquilo que nós falamos. E o advogado tem como principal arma a argumentação. E há técnicas de argumentação, há técnicas de persuasão que ele precisa dominar. Fora isso, o advogado precisa também usufruir de uma riqueza vocabular. Ele precisa fazer uso de uma boa gramática, porque assim ele, infelizmente ou felizmente, é mais levado a sério. Somos todos julgados a partir do nosso português e da nossa oratória. Os advogados, mais ainda. Há de se ter um bom senso. Porque se por um lado
A comunicação precisa ocorrer, as pessoas de fato precisam entender. Os advogados não podem abrir mão de certa liturgia, de certa formalidade. Eles precisam encontrar um equilíbrio entre o se fazer entender e a formalidade. Os advogados precisam da formalidade.